satisfação imensa começar mais um episódio de Startup Pay Podcast. Reginaldo, tu acredita que eu fico agora aqui na contagem, né? Poxa, quarta-feira tem programa, sexta-feira tem programa, porque o Startup Pay Podcast está fazendo acontecer, trazendo sempre grandes pessoas para brilhantar os nossos trabalhos. E hoje não podia ser diferente, né? Esse mês de março totalmente dedicado às mulheres. E esse programa indo ao ar no dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Hoje a gente traz nossa querida Elaine aqui, que vai fazer um bate-papo super descontraído, falar da sua profissão, da sua rotina. Eu vou deixar para ela se apresentar. Antes, você é aquele cara chato que sempre pede para você que está assistindo e acompanhando o Startup Pay, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a compartilhar e fazer com que a gente continue trazendo esse trabalho aqui para você. Então, 5 segundinhos, se inscreveu, compartilhou, deixou um comentário, e isso ajuda o Startup Pay a continuar fazendo isso que a gente faz com tanto carinho para vocês, né? Agora, dar as boas-vindas aos meus queridos aqui, Reginaldo Schulenberg e a Elaine Rodrigues. Então, Reginaldo, vamos começar com o Reginaldo aqui, que a Elaine depois ela vai fazer aquela apresentação dela, que ninguém melhor do que ela para falar dela. Quem é a Elaine, né? Mas eu vou fazer uma apresentação diferente dela também, hoje. Primeiro que no Dia Internacional da Mulher. A gente está trazendo o mês inteiro mulheres. Só que esta vez, neste dia, a gente trouxe uma pessoa sentada do outro lado da cadeira. A gente sempre trouxe mentores, coisa e tal, e agora a gente trouxe uma empreendedora, que também é mentora dentro da área dela, mas ela é empreendedora na área de projetos. Então, a gente queria exatamente trazer isso, né? Trazer a mulher, a mãe, a esposa, a empreendedora, a mentora, a que está nesse mundo de negócios, para falar exatamente nesse dia. E a Elaine tem uma história especial com o Startup Pay. A Elaine é super Se vocês olharem nos comentários, a Elaine é assídua, ela vê o programa, ela comenta, ela sabe, ela está interagindo com todo mundo. E por isso ela está aqui nessa cadeira hoje. Hoje a gente vai conversar com ela e entender como é que é esse lado empreendedora dela. Esse lado que tem que aprender a repartir, né, um pouquinho para a família, um pouquinho de empreendimento, um pouquinho de aprendizado, um pouquinho de tudo na vida da gente. Então, agora é hora dela se apresentar. Eu fiz a apresentação porque eu queria frisar isso. Hoje a gente está aqui com uma empreendedora. Que representa tudo que a gente aborda aqui. Todo o tempo. Elaine, se apresenta aí para nós. Obrigada, Reginaldo, e obrigada, Glauber. Que privilégio, né? Poder fazer o podcast hoje, bem no Dia Internacional da Mulher. Eu falo que o Dia da Mulher é todo dia, né? Mas a gente tem aí um dia para ser lembrada aí, para ser homenageada. Agradeço novamente aí o convite de vocês para poder estar aqui e falar um pouquinho aí sobre toda essa trajetória. A Elaine, eu falo que assim, a Elaine, acho que eu nasci em Jaboticabal, então eu nasci, fui criada em Jaboticabal, e desde os 10 anos de idade, eu falo que eu acho que, sem saber, porque era criança, eu comecei a empreender. E naquela época, a minha mãe fazia pulseirinha, fazia crochê, e eu falei, mãe, me ensina a fazer pulseirinha de crochê, porque eu vou vender. E eu comecei a vender. Na escola, vendia para as pessoas do bairro, para as crianças do bairro, e eu vendia. Já fui cabeleireira também. Pois é, acho que já estava ali no sangue, né? E eu fui cabeleireira. Teve uma época também, quando criança, eu reuni todas as meninas da rua e cortei o cabelo de todo mundo. Deu um problema, claro, né? À noite estavam todos os pais lá em casa reclamando, brigando, mas elas queriam cortar, eu precisava cortar, eu queria ser cabeleireira e cortei o cabelo de todo mundo. Mas essa é um pouquinho aí da minha infância, né? E eu vim para Ribeirão Preto para estudar e aí eu não voltei mais. Então aqui foi onde eu encontrei as oportunidades de emprego. Eu sou formada em computação, as minhas pós, elas são todas com ênfase na computação.
e eu iniciei a minha carreira em 2004, perdão, e quando foi em 2006, eu comecei a minha trajetória de empreender mesmo, né? De ser, só que na minha cabeça, na minha mentalidade na época, eu só tinha trocado de CPF para CNPJ, mas naquele momento eu sabia que estava nascendo uma empreendedora dona do próprio negócio. Então eu vou te dizer que você foi contra todas as coisas, né? Porque uma mulher na tecnologia já é uma coisa rara hoje, né? Na minha época, então, era um negócio extraordinário. Tinha 45 homens e uma mulher, e se tinha uma mulher. Então, exatamente, você já vem vencendo algumas barreiras, né? Porque uma mulher na área de tecnologia é uma coisa diferente, é realmente e hoje eu escuto muita história ainda disso, porque eu trabalho muito com tecnologia, das mulheres que dizem assim, putz, mas eu estou aqui, os homens não me dão o que tem que fazer, e eu tenho que ser mãe, tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que fazer isso. Quer dizer, tem todo um ar de dificuldade também nisso, né? E ser empreendedora é um outro grande desafio, né? Vamos para a pergunta. Vamos lá. Não, vamos sim. Não, eu só ia comentar que, assim, eu fiz a faculdade com homens, eu estudei, né, a faculdade toda, me formei com homens, trabalhei 80% da minha trajetória com homens, e até hoje o time técnico acaba sendo a maioria homens. Então, isso vem, né? Eu tive empresa, fábrica de software, vem muito porque realmente o homem, se ele tem que fazer hora extra, se ele tem que viajar, é muito mais fácil do que a mulher. Por quê? Porque a mulher tem um papel de filho, tem o papel de filhos, né? Tem um marido, e tudo isso, na verdade, eu acho que o mundo está aprendendo, né? Que a mulher pode viajar igual um homem, que a mulher pode fazer a mesma coisa, e que no momento que a Elaine não está em casa, o marido vai segurar as pontas, e assim por diante, né? Mas eu acho que ainda a gente está aprendendo isso. Porque era tão fácil, eu trabalhava em tecnologia, às vezes eu passava 20 dias fora. E minha mulher segurava todas as pontas. Agora, será que o contrário é verdadeiro, né? Se a mulher tem que sair 20 dias, o homem segura 100% da casa durante 20 dias? Talvez segura, mas pensa na volta da casa. Aquilo vai estar um inferno. 20 dias já perdeu as pontas da casa. Eu falo que, assim, o máximo que eu fiquei fora de casa foram 4 dias. Já teve, sim, situações de ficar uma semana, mas a cultura que eu acabei e deixava todo mundo louco, tá? Eu ficava doida e acabava deixando todo mundo em casa doido, porque eu também tratava a casa como um projeto. Então, é um projeto, todo mundo tem o seu papel, vai ter as suas responsabilidades, as suas tarefas, e elas precisam ser feitas e precisam ser entregues. Então, eu ficava doida e todo mundo ficava doido também. Mas eu tinha o sonho de poder viajar, de poder estudar, de conhecer as empresas, de poder também ter essa experiência. Então, foi desafiador, mas a gente passou por isso e hoje é mais tranquilo, né? Mas não foi fácil, não. Foi bem desafiador. Isso é aprendizado, né? É aprendizado e talvez um pouco de dedicação de todo mundo, né? Assim, já na época que eu tinha a empresa, falar de uma mulher na área de tecnologia, porque eu tinha um hábito na minha empresa. Eu reunia todo mundo a cada 6 meses e pedia para eles trazerem, inclusive, as famílias para dentro dessas nossas festas. Por quê? Para que lá a esposa de alguém pudesse ver que o Glauber está viajando igual o marido dela. Ou a esposa do Reginaldo veja que a Elaine também viaja. Que todo mundo, né? Na verdade, tem a mesma tarefa. Homens e mulheres têm as mesmas deveres e obrigações, e que todo mundo se sentisse que não era só o marido prejudicado, que era só a esposa prejudicada. Não, era uma questão da empresa mesmo, era uma cultura nossa. A gente só atendia gente fora da onde a gente estava. Então, a gente tinha que viajar. Mas isso tem que ser trabalhado, inclusive, por nós, empreendedores, né? Para facilitar a vida de quem trabalha para a gente, de quem colabora no dia a dia da gente, em mostrar que isso é uma coisa natural, né? Do serviço, principalmente de quem trabalha na tecnologia, é muito difícil você ficar sem viajar.
Se você não tiver que fazer absolutamente nada em cliente, mas tem um curso, tem alguma coisa que você vai fazer e que você precisa passar alguns dias fora. E assim, né? Eu passava com tranquilidade, 5, 10, 15, 20 dias fora. Eu às vezes pegava projeto aqui para o interior do Brasilzão aí, que não era um negócio fácil de você pegar e vir. Pô, e minha esposa segurava as pontas de tudo. Então, quando ela também teve que viajar pelo banco, e ela ficou fazendo curso em São Paulo há algum tempo. Naquele tempo eu fiz o trabalho contrário. Eu, Reginaldo, disse assim, não, agora eu tenho que segurar as pontas em casa e ela vai tranquila no curso, porque senão não dá certo. E ela tinha uma carreira no banco, na verdade, que ela tinha que seguir, tinha cursos, e tinha isso, aquilo. Então, talvez isso seja uma coisa legal para a gente falar no Dia Internacional da Mulher e aqui com a Elaine, né? Por quê? Porque essa consciência tem que vir dos homens também, né? De que a mulher faz o mesmo trabalho que a gente. Sem tirar nem pôr. Eu diria que algumas coisas elas são muito melhores que a gente. Elas são mais cuidadosas, elas são mais meticulosas, elas sabem tratar melhor as pessoas do que a gente. Então, elas têm um monte de qualidades a mais e diferentes da gente. Talvez o dia que a gente aprender a sensibilidade de uma mulher, a gente consiga fazer as mesmas coisas que elas. Com certeza, Reginaldo. Com certeza. Aqui, né, na nossa empresa, ela aqui não foi diferente. Não foi diferente. E na nossa, pelo menos na minha época, que não é muito diferente aí da época de vocês, a gente não existia muito o trabalho home office. Nós tínhamos que estar ali presente no cliente. Então, quando existia a possibilidade, né, de viajar, até o pessoal que viajava comigo, eu falava, olha, nós vamos e vamos fazer esses 4 dias virarem 5. E se precisar virar à noite, a gente vira à noite para que sexta-feira todos estejam em casa com a sua família. Então, a gente ia mesmo para resolver. E foram muitas noites, muitas viradas. Isso aí. Mas agora nós vamos para a pergunta tradicional. Até agora a gente bateu um papo legal aqui e eu gosto disso porque capacidade homem e mulher para mim é igual. Eu não vi nenhuma mulher hoje que não conseguisse fazer o que o homem faz. Talvez a força bruta, né? Quando a gente fala de força bruta, mas quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente está falando de empreendedorismo, é igual para igual. Mas eu vou te fazer a pergunta que mais tem aqui no Startupeia, a nossa trivial. O que te incomoda no mundo dos negócios hoje? O que incomoda a Elaine no sentido dela trafegar nesse mundo dos negócios, de startup, de empresas? O que dói hoje? Reginaldo, de uma maneira geral, não só para startup, mas no mundo dos negócios, o que falta é o interesse genuíno de escutar o outro. Então, a gente fala muito sobre comunicação, mas se a gente resumir tudo o que abrange a comunicação, é a falta de interesse mesmo, de escutar o que o outro tem a dizer aí. Você falou um negócio legal, e eu acho que ele tem um complemento disso, né? Escutar o outro é um negócio essencial, porque a gente realmente precisa... E não é só escutar com os ouvidos. Às vezes, a gente tem que escutar com os olhos também. Porque, às vezes, a pessoa te fala uma coisa, mas você vê que ela está num dia errado, não está num dia bom. Tem alguma coisa acontecendo, né? A gente precisa entender as pessoas. E eu acho que um ponto importante desse entender, às vezes, é se colocar no lugar delas. Sim. Né? Porque se você só escutar, né? Só escutar pensando naquilo que ela está falando, pode ser que ela esteja ocultando um monte de coisa, pode ser que ela esteja omitindo um monte de coisa, pode ser que ela não esteja num dia bom na empresa, pode ser que ela não esteja num dia bom da família, pode ser um monte de coisas. Mas é perceber a pessoa mesmo, né? Se colocar no lugar dela, até naquilo que você oferece para ela, né? Como agente empreendedor, né? A gente precisa vender. E a gente... eu sempre falo que negócios é uma sinergia de confiança.
Eu compro da Elaine porque eu confio nela, tenho certeza que ela não vai me enganar. Como a Elaine, o contrário. Quando a gente consegue essa sinergia de confiança, a gente está automaticamente escutando um ao outro. Por quê? Porque eu vou estar falando a verdade para você, você vai estar me falando as suas verdades, e a gente vai estar fazendo um sincericídio, né? De verdade, e as coisas começam a fluir de uma forma mais tranquila e normal. Glauber, você ia falar alguma coisa que eu cortei você? Não, mas é só complementando, né? Essa questão do saber ouvir foi muito legal quando você falou, né? Saber ouvir com os olhos, né? Então, literalmente, a gente precisa saber ouvir, né, em todos os aspectos, né, que a gente possa extrair. Né? Então, esse posicionamento de se colocar no local da outra pessoa, né, de quem a gente está conversando, de quem a gente está se comunicando, realmente, como o Reginaldo falou, é essencial. Né? Às vezes a gente se comunica ouvindo aquilo que a gente quer ouvir, né? Que hoje acontece muito isso, né? As pessoas, às vezes, por um certo posicionamento, ou então por uma certa hierarquia dentro de uma empresa, eu escuto muito meus colaboradores. Você escuta ou você ouve aquilo que você quer ouvir, né? Então, eu vejo isso como um grande divisor de águas, a boa comunicação. Porque a comunicação, ela gera relacionamentos, a comunicação gera clientes, relacionamentos geram clientes, né? E clientes geram novos clientes porque há comunicação, ao falar do seu negócio, do seu produto. Então, a comunicação, não só no âmbito empresarial, no âmbito de negócios, né? A comunicação em tudo, né? No amizade, no relacionamento, na família. Imagina, ela é empreendedora, mulher de negócios, mas ela também é mãe, é esposa, é dona de casa, né? Se não houvesse uma comunicação entre ela e a família dela, como o Reginaldo sempre fala, né? Se a gente vender para os outros, a gente vende para quem? Para a nossa família. Né? Dentro do empreendedorismo, a gente vende para a nossa família. Então, essa comunicação é muito importante. Saber, de uma forma assertiva, falar o que é que a gente vai fazer, né? O que é que a gente pretende obter. Então, para mim, a comunicação, concordo com vocês, literalmente é essencial para tudo, né? E pegando um gancho seu aí, Glauber, a comunicação, muitas vezes, aquilo que a gente quer passar para o outro, precisa passar para o outro, naquele momento ele não está pronto ou num momento bom para entender o que você está passando. Verdade. Então, aí entra a empatia. Tá, então, peraí, vamos conversar, a gente conversa daqui a pouquinho. Vamos dar uma respirada e a gente conversa novamente. Ou a gente conversa no outro dia. Porque nem sempre aquilo que precisa ser falado e precisa ser dito, porque vai dar problema, a pessoa está preparada para ouvir. Então, ou ela não está no momento bom, ou ela não está ainda num processo de amadurecimento que ela consiga entender. Então, e se a gente ficar repetindo com vários exemplos o que precisa ser feito, a pessoa só vai se confundir cada vez mais. Então, a gente conversa depois e a gente tenta de uma outra forma. Então, assim, é uma maneira que eu vim aprendendo a me comunicar, a me fazer entender, principalmente na minha área, né? Porque quando a gente fala de projeto, de processos, a gente está falando de pessoas. Então, a gente está falando do processo das empresas, a gente está falando das tarefas de cada área e como que isso daqui se junta para que o projeto ande, né? Então, são várias pessoas envolvidas. A parte técnica, a gente acaba aqui não entrando, porque cada um tem a sua especialidade, mas hoje em dia é fazer com que, principalmente a geração de hoje, que é muito rápida a comunicação, existe vários canais de comunicação, isso precisa ficar bem claro. Precisa ficar bem claro. Muitas vezes esses canais, um monte de canais que tem de comunicação hoje, a gente acaba conversando, mas não se comunicando, né? Exatamente. A gente acaba trocando palavras e realmente a gente não se comunica como deve se comunicar. Eu ainda gosto muito de falar com as pessoas. Porque falar a gente não economiza e a gente sente as emoções do outro lado. Exato.
Exato. A comunicação por WhatsApp, por e-mail, é uma comunicação fria, né? A gente não sente absolutamente nada do que tem por aí. Então, a gente tem que aproveitar mais isso, conversar mais. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu vejo muita empreendedora no caminho da estrada, assim. Talvez muita empreendedora tenha nascido por necessidades de colocar comida na mesa. Isso é uma coisa óbvia, né? As pessoas da economia criativa, artesanato, que fazem bolos, que fazem comida, que fazem um monte de coisa. Muitas empreendedoras realmente nascem de uma necessidade básica, que é colocar comida em cima da mesa. A Elaine, na verdade, não nasceu empreendedora na situação, mas ela decidiu ser empreendedora. Como foi a aceitação disso na família? Como foi isso de você falar assim, para os teus filhos ou para o teu esposo, vou ser empreendedora? Eu posso depois contar a minha história, porque eu quase apanhei. Ô, Reginaldo, em 2006, depois do nascimento do meu segundo filho, eu já tomei uma decisão. Uma semana depois que ele nasceu, eu tomei a decisão, diante do cenário que a gente vivia ali, da possibilidade de trabalhar durante a licença maternidade. Eu trabalhava de casa, eu podia levar ele para a empresa quando eu precisava, fazer reunião com a equipe. Então, eu trabalhei durante a licença maternidade. Isso me ajudou de uma certa forma, porque quando eu voltei da licença maternidade, eu me vi fazendo várias tarefas, não só a gestão de projeto, mas eu estava dando treinamento, eu estava ajudando a implantar sistema, eu tinha aqui o Vinícius para cuidar, eu tinha a casa, e foi aonde eu cheguei para o diretor na época e eu pedi demissão. Eu pedi demissão para poder, naquele momento, eu queria ser mãe. E eu fui surpreendida. Em 2006, eu fui surpreendida, porque ele me disse, eu posso, te faço o teu acerto, só que eu não vou perder você. Você vai abrir uma empresa, você começa, volta um projeto de cada vez, porque naquela época eu atendia vários projetos ao mesmo tempo, né? Várias empresas. E aí eu comecei um projeto de cada vez, uma empresa de cada vez, até que os meninos foram crescendo e em menos de um ano a gente já estava tudo normal. Várias empresas ao mesmo tempo, viagens, trabalhando, administrando a casa. Então, assim, o meu nasceu meio que no susto. Foi uma decisão ali na hora. Eu cheguei em casa e falei assim, olha, a partir de agora eu preciso abrir uma empresa porque vai ser assim, 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 e vai ser bom para mim. A gente vai ter que aprender aqui a trabalhar dessa forma. Claro, vai reduzir o orçamento, mas eu vou poder ficar com o meu filho e eu vou poder trabalhar de uma forma feliz. Então, assim nasceu no susto. Nasceu numa decisão mesmo. Mas geralmente acaba nascendo assim, né? Eu também tive uma oportunidade, eu cheguei em casa e eu saí de um salário de 18 mil reais para chegar ao primeiro mês a tirar 500 reais. Né? E a minha esposa cobrava assim, dizia assim, mas como é que você consegue não saber quanto você vai ganhar no mês seguinte? Como é que é isso? E é interessante, né? Porque são dois lados da moeda que a gente tem que olhar, né? Nessa hora, ela passou a ser o grande sustento da casa, a minha esposa. Passou a ser porque ela tirava dinheiro e onde eu enfiava o dinheiro, eu botava na empresa. Botava meu tempo, minha dedicação, o tempo deles que eu deveria dedicar para eles, eu botei na empresa e foi tudo lá. E ela compreendeu e segurou as pontas de uma maneira fantástica, que eu sempre elogiei. Até que eu consegui fazer a roda girar e as coisas caminharem de uma forma normal, né? Isso, ao contrário, às vezes é difícil, né? Para nós, homens, a gente se vê como provedores, né? De uma casa. A gente nasce com isso na cabeça, né?
E para nós é difícil não ver isso, não ver que eu era o provedor, que eu dependia dela. Realmente, nos primeiros meses, primeiro ano, na verdade, assim, eu dependi dela. E é muito difícil a gente aceitar isso. E por isso que veio na minha cabeça desde sempre, o Glauber acabou de citar antes, que a primeira negociação você faz com a tua família, né? Quando você vai empreender. Por quê? Porque alguém tem que segurar as pontas. Com certeza, em um determinado momento, teu marido segura as pontas, isso depois inverte, e as coisas, a vida se inverte, né? Porque isso, depois aconteceu com a minha esposa, ela foi demitida do banco, eu passei a ser o grande provedor. E sabe, e a gente tem que conviver com isso. Só que para nós homens, isso é muito mais difícil. Para vocês mulheres, isso parece que está intrínseco. Vocês já nasceram dividindo o casamento. A gente não, a gente acha que a gente é provedor, né? A aceitação da tua família, teus filhos, teu esposo, no sentido desse tempo que a Elaine é empreendedora, porque a gente sabe que tem dias que toma o teu tempo inteiro, né? É um bom aceite dentro de casa? Como é que é isso? Porque, assim, a gente acompanha muita gente por aqui. E tem sérias dificuldades nisso, em a família contribuir no negócio da mulher. Para você, isso é uma coisa que também teve tempos de dificuldade e hoje já tem um tempo melhor? Como está isso? Sempre, sempre. Nem sempre, Reginaldo, isso foi bem aceito, principalmente quando os meus filhos eram pequenos. Uma fase que me marcou muito foi um dia que a professora da escola me chamou, meu filho tinha feito um desenho da família e eu simplesmente não estava no desenho. Estava o meu marido, estava a minha filha, estava a cachorrinha, mas eu não estava no desenho. E aí ela chamou e queria saber o que estava acontecendo. E aí eu contei para ela a minha história, a minha trajetória, o que eu viajava, eu trabalhava. E aí naquele momento eu falei assim, eu vou fazer uma pausa e eu vou começar a área acadêmica. E foi quando eu comecei o mestrado. Só que o mestrado, ele não era também em Ribeirão. Então, eu também precisava viajar e precisava ficar pelo menos 2 dias fora e voltar. Então, assim, não. Teve muitos momentos difíceis, muitos momentos que eles não entendiam, eram crianças, cadê a mãe, né? E o meu marido, ele tentava, mas ele também tinha a tripla jornada, porque o meu marido sempre trabalhou e foi professor durante a noite. Então, a gente tinha uma pessoa que ajudava a gente na época, que eu falo que, assim, ela sempre me ajudou como se fosse uma segunda mãe, para a gente poder passar por isso. Mas teve vários momentos que, assim, eu falo que cada decisão que a gente toma, essa decisão ela vai gerar consequências. Agora, se essas consequências vão ser boas ou vão ser ruins, é só o tempo que vai dizer, né? E eu sempre parti do princípio, a gente se dói como mãe, mas eu sei que a gente cria os filhos para voar. Então, uma hora eles vão voar. E se eu passar a minha vida toda me dedicando a eles, um dia eu vou ficar sozinha. Então, sempre foi muito dolorido. Eu passei por várias fases. Eu tive um esgotamento. Não cheguei num burnout, não cheguei, mas eu tive um esgotamento mental por umas 2 vezes. E a última vez eu levantei a mão e fui honesta. Eu preciso de ajuda profissional. Eu fui para terapia, eu precisei tomar remédio, eu precisei fazer uma pausa e quase que eu deixo até o terapeuta meio doido, porque a gente fala muita coisa ao mesmo tempo, né? Olha, tá acontecendo isso, e aí você tira a culpa de você e coloca a culpa no mundo. Então a culpa não era minha, a culpa era do fulano, era dos meus filhos, era do meu marido, era das empresas, E a hora que você vai ver, você buscou, eu busquei por isso. Então, eu só estava simplesmente passando pelo processo da escolha. Então, eu falava para o terapeuta, olha, semana que vem eu não volto mais, chega, não resolveu nada, não volto. Tá bom, você escolhe.
semana que vem, tal dia, tal hora, é a sua sessão. Aí na outra semana, pode agendar a sessão que eu estou indo. Então, assim, foi um processo de autoconhecimento muito grande que quem me conhece na essência e conversa comigo hoje, fala assim, poxa, morreu uma Elaine e nasceu outra. Porque realmente eu sempre fui ligada no 220 e acho que talvez a minha forma, até por estar num mundo muito ainda, até hoje, né? É um mundo que ainda muito liderado por homens. E sim, eu já reclamei muito, a culpa é dele, a culpa foi isso, ele falou aquilo para mim, ele pediu para eu optar se eu ia ser mãe, se eu ia ser profissional, o que eu ia ser. Então, sim, a gente sempre coloca. E aí eu aprendi que a melhor forma de você, não é combater, mas a melhor forma de você mostrar a capacidade e que a gente também pode estar inserida é através do resultado. Só que a hora que você também dá o resultado, você gera uma outra consequência. É a consequência de que você vai ficar ou não vai ficar. Mas eu aprendi a me silenciar e mostrar o resultado. Para tudo. Para tudo. Ô, Elaine, pode falar, Reginaldo. Não, fala você, depois eu... Obrigado. Elaine, eu vejo que aí é onde a gente vê muito aquela questão, né, de agir pela motivação e agir pela disciplina, né? A gente vê muito esse embate, né? O pessoal hoje procura muita motivação, né, para fazer tudo o que é para fazer. Eu preciso estar motivado, vou para a academia, eu tenho que ter motivação. E a gente sabe que a disciplina é literalmente você fazer o que tem que ser feito, estando motivado, não estando motivado, né? Então, eu vejo que a mulher, a mãe, a empresária, a empreendedora, ela sofre muito com isso, né? Essa questão da disciplina, né? A disciplina bate muito mais. Sofre, que eu digo assim, no sentido do motivacional, das emoções. Então, com certeza, a dificuldade que a mulher passa nesses processos é muito superior à dificuldade do homem, né? Claro que cada caso é um caso. A gente vê aí homens que são pais de família, no sentido de ser o pai e a mãe, né, que são os provedores, enfim, mas no sentido geral, a mulher, para mim, ela tem um peso maior na vivência de tudo isso, né? Volta sempre o mesmo assunto, né? Eu acho que ser empreendedor, ou ser empreendedora, né, ele requer da gente uma inteligência emocional fantástica, que a gente não sabe o tamanho que a gente tem. E a gente só aprende isso realmente no dia a dia, na estrada. Não tem escola que prepare, não tem universidade, não tem livro que a gente leia, não tem absolutamente nada escrito das experiências que a gente vai passar, né? E eu olho muito hoje o empreendedorismo feminino, ele queira ou não queira, ele está acuado de várias maneiras, né? Você vai numa banca de investidores, homens. Você vai conversar com os mentores, a maioria é homem. E aí você conversa com o cara, é o mesmo que eu falo assim, pega um mentor, que é um cara rico, um empreendedor pobre, e o cara tem que pagar as contas, não tem dinheiro para fazer isso, não tem tempo. E o mentor diz assim, segue aquele caminho ali que é tão fácil. Só que se eu tivesse 10 mil, seria fácil. É a mesma coisa como nós, homens, quando a gente mentora mulheres, e a gente esquece que ela tem os filhos para cuidar. E a mãe toma isso muito como dores, né? Ela tem um esposo para se dedicar, porque o esposo cobra. Ela tem a casa para cuidar. E a gente, como mentor, fala para ela, não, Helena, é só você estudar mais 25 horas, esse assunto aqui, que vai estar resolvido. Como se 25 horas se passassem, são 2 dias de 12, 13 horas, e ela não tivesse mais absolutamente nada para fazer. Então, o mundo de mentores hoje, se a gente olhar, tem, sei lá, 80% de homens. Na verdade, a empreendedora, eu acho que ela falta muito o entendimento do ecossistema. Por quê? Porque o ecossistema ela é minoria. Ela continua sendo minoria. E isso, de novo, né, nos faz escutar, mas não enxergar. Exatamente.
A gente Eu falo que escuta a assim, empreendedora, mas a gente não enxerga a situação dela. você falou você tocou na mentoria, né? Então, assim, eu falo que durante toda a minha trajetória aí de empresas, o momento que eu mais adorava, que eu mais me preparava, era para os treinamentos. Então, assim, os treinamentos era o momento mais gostoso da consultoria. E os treinamentos eram todos presenciais, a gente reunia todo mundo numa sala e ia dar o treinamento. Dali nasceu também o sonho do mestrado para poder dar aula. Então, todos os momentos em que eu trabalhei com o transmitir o conhecimento e transmitir a experiência, trazer eventos, né, para as pessoas, né, para a moçada aí de faculdade, para os funcionários das empresas. Então, assim, é uma área que eu gosto muito. Então, disso, o ano passado, o meu filho entrou numa fase de pré-vestibular e eu precisei abrir mão da minha carga horária. Eu precisei reduzir a minha carga horária para poder estar presente com ele, né? O dia todo ele na escola, ele chegava aqui pilhado e eu não podia estar trabalhando. Eu precisava estar ali com ele, eu precisava, porque ele chegava cheio de dúvidas, depois chegava o pai dele, e então, assim, alguém vai ter que abrir mão. Então, eu, como mãe, eu falei, eu vou abrir mão, eu vou diminuir a minha carga horária. E foi muito interessante, porque se eu olhar para 2023, eu tinha uma visão e hoje eu tenho outra. Então, assim, hoje eu olho para 2023 muito mais agradecida, porque a gente precisou mexer no orçamento novamente? Precisamos. Porém, foi o ano que eu mais investi em curso, que eu nunca tinha tempo para fazer curso, porque era 40 horas semanais, finais de semana, às noites quando precisava, esperava eles dormirem para poder estudar, para poder trabalhar. E o ano passado eu pude ter esse tempo mais tranquilo. Então, assim, pega no lado financeiro? Pega, claro que vai pegar. Só que aí a gente entende que também o lado financeiro, ele não pode ser o principal. Eu não posso mais falar sobre isso. Eu preciso olhar como propósito de vida. Então, faz parte de um processo todo e um propósito de vida, porque o ano passado eu cheguei até a comentar em alguns cafés virtuais que a gente fez, a minha casa estava desmoronando. Então, eu precisei naquele momento me silenciar e falar, vamos fazer o que tem que fazer, o que tem para fazer é isso. E disso me deu um insight e eu falei, poxa, nasceu a Metanoia Tech. Então, foi nesse momento que eu falei assim, poxa, eu passei quase 20 anos da minha vida servindo, o pessoal me conhecia por Elaine e o nome do sistema que eu trabalhava. É a Elaine do sistema tal. É a Elaine do sistema tal. Ah, precisa de um suporte. Liga para a Elaine do sistema. Então, eu não tinha mais sobrenome. E aí, o ano passado, eu falei assim, mas peraí, eu tenho um CNPJ. Eu empreendo. Uma vez que eu estou pagando um curso, eu estou investindo em mim. Uma vez que eu estou comprando equipamentos, que eu estou montando meu escritório, eu estou empreendendo, né? E aí disso eu fiz muito cursos, fiz um curso de inteligência emocional, fiz o que precisava para me ajudar, primeiro pessoalmente, e lógico, depois estender isso para o meu profissional. E aí veio um insight. Poxa, eu preciso da minha identidade visual. Então, com muita honestidade, isso foi passado para quem eu estava prestando serviço na época, que nada mudaria para os clientes que a gente estava atendendo, mas que eu, lá ali na rede social, principalmente no LinkedIn, é onde a gente tem ali, né, os contatos profissionais, a minha identidade ia mudar. E a gente tinha essa expertise aqui dentro, né? E aqui dentro nasceu o site Metanoia Tech, que hoje ele está num processo também de ampliação, de transformação, e ele nasceu daqui.
Então, assim, aí eu entendi que eu era a Elaine da Metanoia Tech e não a Elaine de vários sistemas durante todos esses anos. A Elaine do conhecimento que ela tem, né? Exatamente. Esses dias eu vi uma foto muito interessante tua, numa rede social. A gente sempre aqui dos programas, a gente acaba pesquisando um pouquinho antes, e eu vi uma foto da Elaine, assim, fogão, com algumas panelas e coisa e tal. Notebook. E ali do ladinho, um notebook, que eu não sei se ela estava cozinhando arroz, alguma coisa ali, mas acho que não, acho que ela estava estudando. Eu estava fazendo sopa, para falar a verdade. Só que estava, né? Agora já terminei alguns, mas tenho outros ainda em andamento e estou fazendo curso. E você sabe, Reginaldo, que nada acontece por acaso. Há um tempo atrás, eu não foi nenhuma pergunta, foi uma colocação. Sai um pouco do celular, sai do celular. Aí eu parei e falei assim, mas isso te incomoda? Incomoda. E naquele momento eu fiquei quieta. Eu me silenciei e falei assim, peraí, deixa eu ver por que incomoda. Aí eu entendi, eu falei assim, incomoda porque eu não tô fazendo nada, eu só tô vendo besteira. Então eu falei assim, não, peraí, então agora eu vou olhar para o notebook ou para o celular, mas para ver o que realmente importa. Então, naquele momento ali, eu estava cozinhando e estava fazendo o curso. Eu imaginei, porque assim, às vezes a gente aproveita o tempo, né? Eu às vezes estou fazendo coisas fora de casa e estou escutando um curso, estou fazendo alguma coisa. Por quê? Porque realmente a gente consegue assimilar mais de uma tarefa. A mulher é craque nisso, a mulher é multitarefa, já nasceu multitarefa. O homem, infelizmente, a gente tem algumas peças a menos, eu acho, a gente não consegue ser tão multitarefa assim. Mas a mulher consegue, e isso é uma coisa que eu admiro em você. Sobre esse negócio de a gente estar buscando conhecimento, eu acho que isso é uma realidade que a gente vive cada vez mais acelerada. E a gente tem dois problemas. A internet é um negócio muito bacana, muito legal, mas também tem muito conhecimento inútil e tem muito conhecimento útil. E a gente olha, talvez, a gente está com o costume de olhar as coisas mais fáceis. Talvez a geração mais passada, né? Eu estou ali atrás, vocês, depois tem vocês. A gente leu muito, a gente teve muito conhecimento, a gente buscou muito conhecimento, a gente se aprofundou muito nos assuntos. E hoje a maioria, na verdade, está cada vez buscando menos profundidade. E quando a gente busca menos profundidade nas notícias, a gente busca menos profundidade no nosso conhecimento, no nosso dia a dia. Até o fato de se autoconhecer, né? É um negócio que às vezes a gente está deixando para trás. E assim, o que eu vejo do empreendedorismo feminino, agora voltando para o empreendedorismo feminino, a família é o grande suporte da gente. Sem sombra de dúvida. Sim. Né? É para o homem e para a mulher, especialmente, é muito maior. Por quê? Porque o outro lado cobra mais a mulher do que o homem. Por exemplo, meus filhos cobravam mais a minha esposa do que eu. Por quê? Porque eles sabiam que eu tinha que trabalhar. Mas ela também trabalhava. Mas eles cobravam mais ela. Exatamente. A esposa sabe que eu estou trabalhando, ela segura as pontas, vai lá, faz as coisas sozinha, se vira. O homem já é o bicho folgado, né? O bicho da seda. Traz um cafezinho aqui, vem fazer um negócio aqui para mim. E isso é uma realidade que não é exclusivamente nossa, né? Isso acontece no mundo inteiro. Acho que com todas as famílias, né? Exatamente. E assim, eu tive o hábito, depois que eu aprendi, primeiro eu apanhei, tá? Primeiro eu fiz todos os erros que eu falo aqui, eu fiz primeiro. Eu falei com toda a minha família, assim, poxa, a mãe também trabalha. Então vamos tentar dividir isso aqui. Putz, não achou a roupa que você procurava?
vai no armário e pega outra. Se vira. À noite, você pergunta para tua mãe, porque ela está no trabalho dela. Ah, comer? Beleza, então todo mundo aqui em casa vai aprender a cozinhar. Por quê? Porque se num dia eu não conseguir, ela não conseguir, vocês dois não vão passar fome. Mas isso é uma atmosfera que as famílias deveriam ter para os empreendedores. Da gente se autoajudar. Né? Então, eu sempre falo que o empreendedorismo é um negócio muito sério e que as famílias têm que estar envolvidas. Eu cheguei a treinar com os meus filhos e dizer assim, olha, filho, esse mês a gente não tem dinheiro, segura as contas, não vai dar para sair. E às vezes era treino só. Contei isso depois de muitos anos para eles, né? Que era um mês que tinha entrado dinheiro, estava jóia, mas eu queria testar para ver se eles iam segurar a ponta. Então, eles não saíram, eles não faziam algumas coisas, deixaram. Por quê? Porque esse mês a renda foi menor. Esse falar mais, né? Falar mais entre famílias, empreendedores, e que a gente ganhar, talvez, o maior apoio que a gente precisa não é nem do mercado, é o apoio da nossa família. Exatamente. O Glauber tocou numa palavra de disciplina. Aqui, e eu não acho isso errado, eu acho que varia muito de família por família, né, e situação. Eu sempre gostei de administrar, era o que a gente fazia, o que eu fazia na consultoria, né, e aqui o orçamento sempre teve na minha mão. Então, aqui o compras tá comigo. Quem fala sim ou não, se compra ou não, hoje sou eu. E eu falo que, assim, em vários momentos, Reginaldo, que eu precisei tomar uma decisão e essa decisão ela ia impactar na família, muitas das vezes, eu não estou bem, agora eu preciso dar um tempo, eu saí do projeto, vou diminuir o projeto, eu não estou bem, vamos viajar. A gente deixava o problema aqui, ia viajar, voltava e o problema estava aqui. Talvez tenha aumentado o problema. Totalmente, entendeu? Então, isso também é uma coisa que é o tempo que vai trazendo, e quem tem ali o orçamento junto, né, e vai gerenciando aquilo, fala assim, opa, peraí, isso aconteceu, vamos andar, vamos pisar na grama, vamos em algum lugar, mas não precisa viajar, porque viajar não vai resolver o problema. A paz a gente encontra de uma outra forma. E, na verdade, a gente, como empreendedor, nós temos 2 orçamentos na vida. Um é o financeiro, outro é de tempo, horário. A gente só tem 24 horas no dia e a gente tem que dormir, descansar, se cuidar, conhecer mais coisas, cuidar da família e cuidar da gente. E eu falo que a gente, como mulher, a gente gosta de se cuidar. Então, pelo menos a maioria das mulheres que eu convivi até hoje são mulheres que gostam de se cuidar, precisa ir para o médico, precisa ter um momento de seu. E aí, durante os anos, isso não era muito compreendido pelos homens, não. Então, olha, hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde na empresa, porque antes eu preciso fazer uma coisinha que é particular. Eu tinha ido fazer a unha para depois ir trabalhar, sabe? Então, assim, esse cuidado que a gente precisa, que a mulher precisa, a gente gosta. Hoje eu falo que hoje eu busco muito mais pela qualidade de vida do que pela estética. Mas quando o meu filho nasceu, porque eu queria voltar no meu peso normal. E para isso eu precisava fazer uma reeducação alimentar, eu precisei ir no nutricionista, e isso tudo, onde ele reflete? Em tempo que eu preciso deixar ali, eu faço à noite, eu faço de madrugada, mas naquele momento ali eu vou parar, eu vou fazer a minha atividade física, eu vou fazer o que eu preciso fazer como mulher, e depois eu volto e entrego o que eu preciso entregar, e tudo bem.
Mas isso eu falo assim com muita propriedade hoje. Durante os anos, nem eu entendia. Eu entendia que eu precisava, mas eu não sabia falar como. Olha, eu preciso fazer isso, vou fazer dessa forma e te entrego assim. Eu Mas acho que antes era não. acho que você passou momentos da vida que você até sentiu vergonha de fazer isso, né? Poxa, vou perder esse tempo para fazer isso, para me cuidar. Sim. Essa é a grande evolução do mundo, né? E talvez esse programa de hoje exatamente é um alerta para tudo isso, que a gente precisa realmente olhar a mulher empreendedora de forma diferente do homem empreendedor. Eu às vezes, quando eu converso com as empreendedoras, e a Ilane sabe que eu já conversei com ela, eu quase visto o Reginaldo feminino. Por quê? Porque, de alguma forma, eu mudei na minha casa para ser o homem e também fazer as mesmas coisas que a mulher. Eu faço tudo em casa como qualquer mulher. Se tiver que limpar, eu vou fazer. Talvez isso venha da minha escola. Talvez isso seja da minha escola de empreendedorismo, onde eu era o cara que tinha que fazer tudo na minha empresa. Então, da minha casa, eu também tenho que saber fazer tudo. E meus filhos sabem fazer tudo. Mas isso, o mundo está mudando, o mundo está aprendendo. Eu acho que está aprendendo o homem, está aprendendo a mulher e está aprendendo os próprios filhos. E a gente tem que falar mais disso, porque é isso que vai fazer com que as mulheres tenha mais mulheres empreendedoras, que muitas desistem no caminho porque a pressão familiar é muito grande. Sim, a pressão em todos os sentidos, viu, Reginaldo? Até a pressão da exposição. Nossa, você como mulher se expõe em rede social, mas aí, peraí, eu preciso ver como eu estou me expondo. Então, esse é um grande alerta aí para as mulheres e principalmente para a geração de hoje, porque a geração de hoje, a gente vê que hoje, eu fui mãe aos 19 anos e não foi no susto, foi uma escolha ser mãe aos 19 anos. Então, eu precisei assumir as consequências de uma mãe de 19 anos. E hoje eu falo com propriedade porque eu tenho uma filha de 27 anos e que ela tem a sua independência financeira, ela sabe que ela tem um porto seguro aqui e que se a gente fala com ela, poxa, cadê o namorado? Eu não vou ser vó? Calma, calma. Não, nem estou pensando nisso ainda, estou pensando na minha carreira. Então, hoje a mulher, ela também, ela é difícil, mas a mulher hoje ela não quer ter filho. Ela acha que ela não quer ter filho, porque ela não vai ter ajuda do marido. Eu não vou ter filho, porque eu não vou conseguir cuidar de mim, porque eu não vou conseguir dar conta do trabalho, porque eu não vou conseguir viajar, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu faço hoje sozinha. E, na verdade, a visão é outra. Você precisa saber com quem você vai escolher, né? E eu acho que, assim, uma prática que eu sempre faço muito com quem chega a mim para pedir sugestão, para pedir conselho, eu falo, a primeira coisa, se olha no espelho e olha, se você fosse homem, você se casaria? Você casaria com você? Então, aí você pega e você faz. A pergunta é a mesma, entende? Porque, assim, eu com uma filha muito. Eu tive a filha muito nova, então eu precisei me posicionar muito nova. Eu entrei na faculdade casada e com filho. Eu saí da faculdade, então sempre eu já tinha. A minha trajetória, ela precisou ser bem posicionada porque durante todos esses anos, se eu falar, poxa, Elaine, você sofreu alguma brincadeira, algum assédio, eu acho que eu consigo contar nos dedos e de forma muito leve de uma brincadeira, a ponto de eu falar assim, olha, você está brincando comigo, mas você quer? Eu tenho 2 filhos, eu sou cara. Agora, se você quiser, a gente pode conversar. Não, Laine, tô brincando, desculpa, foi uma brincadeira de mau gosto.
Então, Reginaldo e Glauber, foi uma forma que eu acabei me blindando dessa forma para que houvesse o respeito, né? E muitos hoje, a moçada de hoje fala assim, e eu falo pela minha própria filha, ô mãe, mas você vai trabalhar, você precisa colocar uma roupa social, você precisa estar bem vestida? Eu falo, eu não sei me vestir de outra forma em ambiente profissional. Não sei. Porque isso já está enraizado em mim. Agora, se a gente for para outro lugar, ok, nós vamos de chinelo. Eu vou de chinelo. Mas em ambiente profissional, eu não sei estar de outra forma. Esse posicionamento, né, Elaine, é muito importante, não só como profissional, mas como você colocou aí, né, posicionamento como mãe, posicionamento como esposa, né? Então, isso, de certa forma, te mostra, literalmente, como você age nesse trabalho tudo pesado, né? Eu vejo muito que a mulher que é empreendedora, ela tem uma vivência de camping 24 horas, porque a vida, a família é um empreendimento. Ela tem que lidar com o sócio, que é o marido, né? Ela tem que lidar com a sua equipe, que são os filhos, né? Ela tem que lidar com os projetos, que são os planos, os sonhos que a família tem. Então, assim, a mulher, ela tem uma vivência dupla, né? Quando ela é empreendedora e quando ela é dona de casa, quando ela é mãe de família, né? Então, é uma dupla jornada, né? Vivendo praticamente a mesma coisa dos dois lados, né? Então, se você sai de casa, você está na sua empresa, você acaba sendo um pouco mãe também, tem aquela visão de preocupação, de se posicionar, né, de entender o próximo. Se você está em casa, você tem aquela preocupação empresarial. Poxa, aqui está errado, a gente precisa conversar, precisa alinhar isso aqui. Então, a vivência é uma jornada dupla, né? E é interessante, Glauber, porque, assim, muitas vezes em cliente e liderando equipes, né, eu acabo agindo, a coisa fica tão intensa que a hora que eu vejo, eu falo assim, pô, peraí, sai, que eu tô sendo mãe. Eu tô tratando como se fosse meu filho, e não é meu filho. E nem ele tá pedindo, e nem esse profissional tá pedindo para que eu seja mãe dele, para que eu seja que eu chegue nesse nível de conselho, sabe? Então, eu falo que assim, como que a gente aprende isso? Vivendo, experienciando, errando muito, e aí aprendendo quando sim, quando não. Muitos chegam até mim, outros não chegam. Então, hoje eu aconselho muito. O projeto da mentoria, ele nasceu por isso também, né? Porque a gente não traz só o conhecimento técnico, o passo a passo da mentoria para você ganhar dinheiro. É um contexto todo de posicionamento e de vivência, e que você vai poder ser mulher, você vai poder se cuidar, você vai poder ter liberdade, você vai poder tudo. Só que precisa de calma, porque tudo é uma transição. Vai passando, é um processo, e esse processo precisa ser vivido. Então, eu sempre falo interessante. É o que eu sempre falo, que, na verdade, isso realmente não está escrito em lugar nenhum e a gente não vai achar em lugar nenhum. Né? E talvez esse tenha sido, né, Glauber, quando a gente começou a conversar do Startup, lá atrás, a gente não queria trazer a receita de bolo para ninguém, porque a gente sabe que isso não existe, essa receita de bolo. Na verdade, a gente queria trazer o alerta de que todas essas coisas existem e que, de alguma forma, na tua experiência pessoal, profissional, empresarial e coisa e tal, você vai passar por elas. Então, era mais um sentido sempre de deixar a pessoa preparada para que ela vai encontrar dificuldades. E tá aí, mais uma vez, a Elaine é um exemplo vivo disso, né? A gente passa por tudo isso e sobrevive. A gente tem que achar as soluções de cada coisa em cada momento, tem que buscar essas soluções e muitas vezes a gente tem que criar coisas novas. Não adianta, a gente não vai achar lá, olha, se você apertar o botão 2 do teu filho, vai dar tudo certo. Não tem esse botão 2. Cada filho é um filho, cada filho é uma história diferente. O marido também, porque ele vem do dia do trabalho dele, também tem dias bons, tem dias ruins. Pode ser que coincida o dia mal meu com o dia mal da minha esposa. E daí,
pode estourar uma bronca infalível, né? Então, a gente tem que realmente saber manejar e, de novo, eu sempre volto à mesma coisa, né? A gente está lidando com pessoas. Pessoas, exatamente. A gente está aqui, ó, nós três, somos 3 pessoas. Cada um está no seu momento da vida. O Glauber aí está escutando a história da Elaine com o filho, ele deve estar se arrepiando, ele está para nascer a bebê dele agora. Exato. Daí ele vai me contar a história. Daqui a um tempo eu vou entrevistar ele. Como é que é essa Mas o legal é isso, né? Da lição, né? Isso tudo. O Reginaldo falou num ponto bem legal, que foi quando a gente criou o Startup Pay, né? De não trazer essa forma, né? E Reginaldo sempre frisou muito isso, né? Trazer a experiência, né? A vivência, né? Então, hoje aqui com a história da Elaine, o Reginaldo botou um ponto interessante, né? A gente vai, poxa, eu sei que a paternidade é legal, a paternidade é algo assim incrível, mas eu sei que vai haver dificuldades, né? Eu sei que vão ter noites que poxa, eu não vou dormir direito, né? Mesmo que a filha vai estar tudo tranquilo, se Deus quiser e tal, mas vão ter noites em claros, né? Vão ter noites de cansaço. Então, essa pegada da vivência de quem passou por isso, dessa experiência, é isso que nos faz mais forte, né? Que nos faz estar preparado literalmente para os embates que vão vir. Exatamente. Você saber que você vai passar por alguma dificuldade te prepara para aquele momento. Não para a solução, mas para você passar por aquele momento. Exato. Né? Eu nunca tive, Reginaldo, me desculpa, eu nunca tive nenhuma vergonha de pedir ajuda. Seja para... Me ajuda como faz isso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu nunca tive problema, porque muitas pessoas elas não querem pedir ajuda. E a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa aceitar. Foi uma outra construção que eu fiz em mim, que é aceitar ser ajudada. Uma vez eu escutei da minha sogra uma frase muito interessante, que essa geração ela traz uma sabedoria fora do comum, né? Sim. E ela disse para mim, Elaine, vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar escolher, ou você vai querer tudo organizado da forma como você gosta, ou você vai querer todo mundo de uma maneira mais leve, mais gostosa, e todo mundo querendo ficar perto de você, e deixa as coisas bagunçadas um pouco, deixa. Porque é essa que é a leveza da vida. Então, assim, são frases que ela foi colocando, e não só ela, mas como vários profissionais foram colocando para mim no momento certo, que aquilo me tirou. Eu falo que nesse momento eu saio de cena, dou a voz ao coração, penso, reflito e falo, poxa, é isso. Para quê? Né? E isso eu levo para o meu profissional. Então, assim, independente do motivo, independente eu não aceito, acho que poderia ser diferente, se fosse diferente seria melhor, mas não vai resolver, porque já está decidido. Então, aí eu prefiro, então, falar o seguinte, olha, eu entrei com o pé direito, quero sair com o pé direito, e numa próxima oportunidade, eu estou à disposição para o que precisar e para ajudar. Porque esse é o legal também do nosso mundo de empreendedorismo. A gente está sempre precisando do conhecimento do outro. Então, se a gente... uma outra frase que eu ouvi esse final de semana que eu estava lendo, é forte essa frase. Ela é curta, mas ela é forte. Quem lacra, não lucra. Então... eu ouvi essa frase em algum lugar que eu estava assistindo e eu falei assim, poxa, é verdade. Eu não posso mais, na minha idade, com a minha experiência, sair reclamando de tudo, sair brigando, Não, eu saio grata. Eu saio grata porque eu sei que a próxima oportunidade vai ser muito melhor do que essa. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa trajetória, que é muito interessante, é muito importante. Só que aí, mais uma vez, é a gente escutar de verdade aquilo que está sendo enviado para a gente. Um exemplo bom disso é você, às vezes, receber um e-mail, um WhatsApp negativo de alguma coisa e você querer responder no ato.
Geralmente sai besteira, só piora mais. Cara, põe do lado, deixa passar meio-dia, deixa passar outro dia, e daí você responde. Você vai ter uma educação, polidez, às vezes você vai dar um tapa de luvas de pelica na outra pessoa de um jeito fantástico e até vai te doer menos. Então, a situação do dia a dia da vida da gente também não pode ser a ferro e fogo, né? Ah, porque essa caneta aqui não está no lugar. Pô, gente, acabei de deixar aqui. Deixei aqui porque eu tirei um pó desse lado de cá. Né? Então, são coisas que a gente aprende. A vivência da vida da gente aprende isso. Eu sempre fui um cara muito mais tranquilo, né? E hoje eu sou mais tranquilo ainda. Mas eu sempre fui um cara tranquilo. Nunca me incomodei muito com as coisas assim. Eu acho que eu já nasci um pouco pedra polida em algumas coisas, né? E isso é uma verdade. Eu não sou um cara que grito com ninguém, não sou um cara que faço nada. Mas, infelizmente, o primeiro cara que gritou comigo, meu chefe, ele levou um soco. Minha reação imediata. Ele gritou comigo e assim, ninguém grita comigo. E pau dele. Tá vendo? Agora, aí já é uma força física que a gente não... Isso, e daí eu aprendi que eu não deveria fazer mais isso na minha vida. Eu mudei completamente, mas eu tinha menos de 17 anos, né? Totalmente impossível, totalmente com adrenalina no corpo, mas aprendi que, na verdade, para toda ação tem uma reação e a gente tem que cuidar muito com isso, né? Exatamente. Principalmente aquilo que a gente faz. Assim, o que os outros fazem com você, deixa as outras pessoas se arrependerem depois. Mas aquilo que você faz e se arrepende, dói pra cacete. Dói. Porque tá dentro de nós, né, Reginaldo? Tá dentro de nós. Então, a gente está externalizando uma coisa que incomodou a gente, então você externaliza. E aí a forma como você... Eu já externalizei brigando, xingando, chorando. E não resolve nada, né? E não resolve. Porque se uma decisão já foi tomada, agora é daqui para frente. Então a gente começa, vamos pensar daqui para frente o que pode ser melhorado, o que pode ser diferente. E então não adianta. A decisão já foi tomada antes. Aí a gente volta lá no começo. Não escutamos, não paramos para escutar no momento que deveria ter realmente escutado. Então, aí a consequência vem, né? Então, isso é para tudo, né? Para tudo. Se a gente falar assim, poxa, a Elaine profissional, a Elaine pessoal, não existe. A Elaine é uma só. E aí a Elaine, ora ela está no ambiente profissional e ora ela está aqui no ambiente familiar. E falar que a gente esquece o que está acontecendo em casa para levar para a empresa, não tem jeito. Hoje não. Beleza. Glauber, a gente podia ficar aqui mais 2 horas, mas acho que agora você vai fazer a pergunta final. Tempo aqui, eu disse, é o quê? 1h08, não, conversa. O cara vai conversando aqui, vai fluindo. A gente eu vou ter que agora trazer sempre meu café aqui, porque o bate-papo está rolando assim, de uma forma contraída, né? Elaine, eu queria, antes da gente entrar nas considerações finais, que eu sei que você também, mais do que ninguém, né? Mãe, empreendedor, empresário, tem uma agenda apertada mesmo com todas essas organizações, estrutura. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos seus planos aí para 2024, o que é que você está em mente, o que é que você estruturou agora, o que é que vocês estão fazendo, né? A Metanoia Tech aí, vindo por aí com força total. Conta para a gente um pouquinho, para a gente fazer as considerações. Quando a gente fundou, né, assim, a gente criou a nossa identidade visual e o nome Metanoia Tech, ela já nasceu com esse conceito de olhar a soma de todos os conhecimentos e isso traz o equilíbrio, né? Eu estava participando de um projeto, esse projeto, sim, ele tinha começo, meio e fim como consultora,
foi um projeto que me ajudou muito, porque eu consegui trabalhar numa carga horária reduzida e cuidar do meu filho, né, nesse período que também foi muito decisivo para ele. E agora, para 2024, a Metanoia Tech, ela segue sozinha. A gente já tem alguns projetos aí que já começaram, um projeto já está em andamento, e a grande mudança que a gente está entrando não é só o meu conhecimento, mas também o conhecimento do meu sócio. Então, ela vai expandir no nível de o serviço que pode ser prestado. Né? Então, não fica só a Elaine, que é especialista em gestão de projeto, mapeamento de processos, a gente vai entrar também com toda a parte de dados aí, de analytics. Que legal. A gente está reestruturando isso para que ela cresça e para que ela se mantenha aí. Que legal. Pessoal, olha, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo, né? Vão ter todos os contatos da Elaine, né? Da Metanoia Tech, as redes sociais dela. Vocês acompanhar no dia a dia, muito presente lá no LinkedIn, muito conteúdo bacana. E assim, eu só queria agradecer mais uma vez, né? Eu agradeço em primeiro a Reginaldo, porque é ele que traz a maioria de vocês aqui. Então, assim, minha gratidão primeiro para ele, pela oportunidade. Mas vai mudar isso, Gão. Especial, querido, como você, Elaine, assim, que está sempre acompanhando a gente no Startup Pay, como o Reginaldo falou, uma força muito grande para a gente nos dando no dia a dia. E sua história incrível, né? A história literalmente daquela mulher guerreira, batalhadora. O 8 de março é um dia que a gente tem que parar e falar, putz, o que é que eu estou fazendo aqui que eu não estou celebrando o Dia da Mulher todos os dias, né? Então, o Dia da Mulher é todo dia de ser celebrado e ser grato, né, pela vida de vocês aí. E parabéns pela história incrível, inspiradora, uma história assim que mostra literalmente que a mulher ela não tem a capacidade de procurar, ela é capaz nata, né? A mulher ela já nasce com a capacidade nata de fazer o que ela quiser fazer e fazer de uma forma bem feita, de uma forma com muita eficiência. Então, minha gratidão em nome do Startup Pay e parabéns a todas vocês mulheres, não por hoje, mas por toda a história que vocês vêm construindo com tanta, vamos dizer assim, com tanta beleza, com tanta arte, né? Eu que agradeço. Agradeço o convite que veio do Reginaldo mesmo e foi aceito na hora, com muita gratidão. E se eu puder deixar uma mensagem aí para nós mulheres, não desistam. É possível. A gente só não pode achar que tudo vai acontecer no tempo que a gente quer. Então, precisa ter um tempo aí de maturação, é possível ser mãe, mulherada, é possível ser mãe, é possível a gente ser empreendedora, é possível. Só que é possível de uma maneira mais leve, de uma maneira correta, e eu espero do fundo do coração que eu seja uma fonte inspiradora para as mulheres que vêm vindo, para essas novas gerações, para que não desistam. Não é fácil, é desafiador, mas é muito gratificante. É muito gratificante a gente poder estar no ambiente e poder conversar com vocês, com os homens, de igual para igual. É inspirador. Legal. Eu vou corrigir o Glauber. Eu sempre trago a maioria das pessoas, mas agora no mês das mulheres, que a gente elencou março, eu trouxe 2 entrevistas, ele vai trazer 2 agora. As 2 próximas serão dele. A gente dividiu, cada um foi buscar 2 mulheres do seu lado, e na verdade no primeiro, a Dani e a Tayane, eu acabei trazendo 2 mulheres numa programação, mas porque elas são sócias lá, né? Eu gosto de dizer que o Reginaldo é sempre aquele cara, olha, eu conheço um cara que conhece um cara, que conhece um cara, que conhece um cara. E assim, Elaine, eu acho que foi super 10. Eu conheci você um pouquinho antes daqui, hoje conheci muito mais. Você sabe que eu tenho uma admiração por você como empreendedora. E, na verdade, eu tenho uma admiração, em geral, pelas empreendedoras, no sentido de que eu sei quanto é difícil. Quando a gente fala de empreender para os homens é difícil,
quando a gente fala de empreender, para as mulheres é muito mais difícil. É muito mais. E por isso que a gente, na verdade, eu pensei em você trazer para cá, justamente para você contar o dia a dia do outro lado. Não o dia da Elaine mentora, mas sim o da Elaine empreendedora. E essa é a mensagem que a gente quer passar aqui. Realmente é possível para todo mundo. Os homens vão ter que reaprender a ter um ecossistema mesclado. Essa mescla entre homens e mulheres traz um equilíbrio sem igual. Nas minhas empresas sempre houveram mulheres. Por quê? Porque elas trazem uma outra tonalidade para a empresa, de talvez mais carinho, de mais essa questão da escuta, da empatia, e o homem é meio trator, ele vai, às vezes, derruba as coisas e faz um monte de caca e não nota, né? E a mulher traz a sensibilidade, então ela traz o equilíbrio na empresa que a empresa precisa. Então, empreendedoras, busquem seus caminhos, tem uma porrada de caminho, tem dificuldade pra caramba, e para vocês tem mais dificuldade. Mas vão atrás, porque assim, todas as mulheres que eu vejo que buscam empreender, elas saem do outro lado melhores do que os homens, na maioria das vezes. E eu digo isso não por uma infelicidade ou felicidade, não. Eu fico muito contente em ver isso, porque ainda falta muito para nós chegar no equilíbrio de 50% para cada um. Se a gente bagasse, talvez, os próximos 10 anos, eu não sei se nós vamos chegar no equilíbrio de 50% para cada lado ainda, daqui a 10 anos. Mas se a gente não começar hoje, a gente não vai chegar daqui a 10 anos, talvez com 48%, com 47%, com 40%. A gente tem que começar hoje, tem que fortalecer esse ecossistema de mulheres, porque as mulheres têm uma senhora de uma capacidade. E esse equilíbrio de levar vários pratos ao mesmo tempo, porque elas levam família, quando eu falo família, esposo, filhos, pais, sogros, animais em casa, a casa, o empreendimento e elas, porque elas também são um empreendimento, elas também, na verdade, o Glauber antes estava falando de a mulher cuida de duas coisas, ela cuida do lar e do empreendimento. Não, ela cuida do lar, do empreendimento e dela. Exatamente. E a gente, até nisso, a gente é mais facilitado. A gente vem feio mesmo e ninguém fala nada, né? A gente vem todo estrupiado aqui e ninguém fala nada. Mas uma mulher chega meio estrupiada, o cara fala, pô, mas ela é meio desajeitada e coisa e tal, né? Não tá com o cabelo bem relaxada, arrumado, né? Não tá com as unhas bem pintadas, né? Mas ninguém sabe que até ontem à noite ela lavou roupa em casa e veio aqui para trabalhar. Então, assim, talvez o Reginaldo já tenha aprendido esse lado feminino há bastante tempo. Por quê? Porque eu lido com um monte de empreendedores. De todas as idades. A Socorro, se ela nos assistir, ela sabe, a Socorro é uma senhora de Maceió, empreendedora, que escreve livros, fantástica, e que estava também desacreditada em um monte de coisa. Poxa, e hoje ela está diferente já. Hoje ela já está empreendedora. Então, gosto muito disso. Parabéns para as mulheres. Elaine, parabéns pelo jeito que você Obrigada. Pelo jeito que você é como pessoa, pelo jeito como você é com a tua família, que eu sei também, e pelo jeito que você é como empreendedora. Parabéns. E obrigado aí por ter aceitado esse convite. Ela realmente aceitou. Falei assim, vamos. Parecia foi dessa eco, forma. Parecia eco da minha pergunta, mas vamos. Que bom. Obrigado que bom. por ter aceito. Foi dessa forma. Glauber, sempre um prazer estar aqui com você e a gente dividir um momento de aprendizado aqui. Obrigado a todos vocês que acompanham o Startup Pay. Já viram, né? Esse mês de março está incrível, né? Então, continua coladinho aqui com o Startup Pay. E assim como a Elaine, ó, cola no Startup Pay e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui, porque a Elaine é uma pessoa que nos dá muita força, né? E aqui, ó, tá ela presente com a gente novamente. Então, parabéns mais uma vez, gratidão e a gente se vê no próximo Startup Pay. Valeu, pessoal! Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.